A transição para a era elétrica é uma realidade e nos últimos tempos temos visto modelos cujo nome carregam décadas de história associadas a motorizações a combustão interna a associarem-se agora a mecânicas 100% elétricas. A Renault foi uma das primeiras marcas a arriscar neste campo e em 2021 lançou a nova geração do Renault Megane que, para além de ter passado a ser um modelo 100% elétrico, passou também a identificar-se como um crossover de segmento C. Mas como se costuma dizer, primeiro estranha-se e depois entranha-se, e a verdade é que este modelo tem vendido que nem pãezinhos quentes. Por isso, para garantir que este modelo continua a ser um verdadeiro caso de sucesso, tanto no mercado nacional, mas como também a nível europeu, a marca dotou-o de várias novidades que não vão ficar apenas limitadas ao capítulo estético. Temos também bastantes novidades no que diz respeito ao equipamento, à conectividade, mas principalmente no que diz respeito à capacidade da bateria, que agora é maior e oferece mais autonomia. Mas se vocês quiserem saber todos os detalhes sobre o novo Renault Megane E-Tech elétrico para 2026, fiquem desse lado e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo da Razão Automóvel. Vamos então ao que interessa. No exterior, a Renault foi cuidadosa nas alterações, mas ainda assim são mais do que suficientes para conferir ao novo Megane E-Tech um visual mais moderno e atualizado, ou mais desportivo nesta versão Spirit Alpine, mas principalmente mais próximo dos restantes modelos da marca. O para-choques dianteiro foi redesenhado, mas o destaque vai obrigatoriamente para a nova assinatura luminosa em formato geométrico, que passa a ser composta por 18 pontos de luz em forma de diamante. Na extremidade oposta, as alterações são mais discretas. Os farolinhos têm um novo desenho, também ele mais geométrico, e segundo a marca, foram inspirados naqueles que encontramos no novíssimo Renault Clio. À imagem do exterior, aqui no interior as alterações também não são significativas. Continuamos a ter uma boa percepção dos materiais aqui no topo do tablier. No topo das portas temos aqui este plástico um bocadinho mais rijo ao toque, o que eu confesso que num modelo de segmento C esperava um bocadinho mais de atenção a este nível, mas mesmo assim um dos pontos fortes dos Renault modernos diz respeito à qualidade de construção. Isso significa que tudo está muito mais sólido do que aquilo que estava há uns anos atrás, e quem tem o Renault sabe que provavelmente os seus modelos despertam alguns barulhos parasitas, especialmente se circularmos em piso um bocadinho mais degradado. Mas a esse nível a Renault tem estado bastante atenta e no que diz respeito à qualidade de construção, apesar de os materiais não serem naturalmente os mais interessantes em determinados modelos, a verdade é que os carros estão cada vez num nível mais elevado no que à qualidade de construção diz respeito. Depois, por estarmos dentro de uma unidade equipada no nível de equipamento Spirit Alpine, nós temos estes bancos que misturam um bocadinho de tecido com esta pele sintética e, como já é característico nas versões mais equipadas dos modelos da marca francesa, temos regulação elétrica nos bancos, tanto aqui para o condutor como também aqui para o passageiro. Depois, as principais alterações são naturalmente aqui nos dois ecrãs que eu tenho à minha frente. Os dois continuam a ter as mesmas dimensões. Aqui o central tem 12 polegadas e continua a ter base Google, o que significa que nós temos aplicações nativas da Google e temos aqui também alguns grafismos um bocadinho mais atualizados em linha com aquilo que temos visto nos modelos mais recentes da marca. Mas as principais diferenças diz respeito a três questões muito específicas aqui do sistema de infoentretenimento. O primeiro é o Google Assistant, ou aquele assistente que hoje em dia nos automóveis é cada vez mais suportado por inteligência artificial, e no novo Renault Megane não é exceção. O Google Assistant vai ser substituído pelo Google Gemini e isso significa que vamos ter possibilidade de ter aqui conversas um bocadinho mais naturais com este assistente de bordo e podemos inclusive fazer pedidos mais específicos, e uma vez que ele utiliza a inteligência artificial durante o seu funcionamento, ele também vai ter capacidade de responder a mais pedidos, como aquilo que nós já encontramos em várias plataformas deste género. Depois o Google Maps também ele foi melhorado e isso significa que nós temos mais precisão no que diz respeito à transmissão de informação, e este, tratando-se de um modelo 100% elétrico, significa que se nós precisarmos de carregar o carro em postos de carregamento públicos, ele já tem acesso a mais informação e mais precisa, que nos diz quantos postos estão disponíveis, quantos vão estar disponíveis quando chegarmos ao destino, ou até mesmo quantos deles estão a funcionar, porque sabemos que às vezes temos o azar de chegar a um posto de carregamento público já mesmo na reserva da nossa bateria, e temos o azar de chegar a um posto que por algum motivo ou não está em funcionamento ou está em manutenção, e isso significa que temos depois que tentar nos desenrascar com a restante carga
que ainda temos na bateria e com isso tentar carregar o nosso veículo 100% elétrico. E a esse respeito a Google fez aqui um trabalho muito mais pormenorizado para garantir que nós chegamos a um posto e temos a certeza que não só está livre, como está a funcionar. Para quem tem um elétrico e carrega em postos públicos, há 3 coisas que fazem a diferença. Disponibilidade, potência e transparência no preço. A Atlante tem carregadores rápidos espalhados de norte a sul do país, com potências de até 300 kW, mas o mais interessante é ter um preço fixo com tudo incluído. Energia, taxas e impostos, sem surpresas. E o melhor disto tudo é que toda a energia utilizada nestes carregamentos é 100% renovável. E podem controlar tudo aqui na aplicação MyAtlante. Verificar a disponibilidade dos postos em tempo real, iniciar o carregamento sem cartão físico, acompanhar consumos e custos e ainda acumular descontos para futuros carregamentos. Carregar um elétrico é cada vez mais simples e transparente, e quando o preço é claro, a experiência melhora. E o terceiro ponto diz respeito não aqui necessariamente ao sistema de infoentretenimento, mas à nova app My Renault. O novo Renault Megane E-Tech vai ser o primeiro modelo a estrear a nova aplicação My Renault, que vem substituir a primeira geração desta aplicação que foi lançada há uns anos e que mantém aqui um nível de conectividade muito superior àquilo que a antiga aplicação permitia. Conseguimos, através da aplicação, fazer aquilo que já conseguimos fazer em muitas outras propostas do mercado. Conseguimos aquecer o habitáculo, conseguimos controlar a capacidade de carga do veículo ou até que percentagem queremos carregar quando temos este modelo ligado a um posto de carregamento e muitas outras funcionalidades, até mesmo se não soubermos onde é que deixámos o carro estacionado, conseguimos através dela ter acesso à localização exata do nosso veículo. Sentado cá atrás, e como eu vos disse no início do vídeo, estamos apenas a falar de um facelift, o que significa que não existiram quaisquer alterações às dimensões do veículo ou até mesmo no que diz respeito aqui às cotas de habitabilidade no interior. Por isso, com o banco do condutor ajustado para a minha posição de condução, eu meço cerca de 1,78 m, eu continuo a ter bastante espaço aqui para as pernas e apenas no que diz respeito aqui à cabeça, ou mesmo aqui a ter que colocar os pés debaixo do banco do condutor, é que eu tenho aqui um bocadinho mais falta de espaço. Se vocês medirem 1,80 m ou mais, já vão viajar aqui atrás um bocadinho mais apertados e se o condutor gostar de ir com o banco na posição mais baixa possível, também não vão ter aqui propriamente muito espaço onde meter os pés. Ainda assim, não acho que seja grave e acho que uma viagem longa cá atrás continuará a ser suficientemente confortável, até porque temos 2 saídas de ventilação, o que vai dar bastante jeito nos dias mais quentes ou nos dias mais frios, e temos 2 portas de carregamento USB do tipo C, que naturalmente nos permite carregar os nossos dispositivos móveis. Fica só a faltar aqui um apoio de braço ao centro, o que naturalmente não é uma falha grave, mas sabemos que em viagens mais longas é um extra e aumenta aqui o nível de conforto. Dá para conviver bem com isto, mas eu quero saber qual é a vossa opinião na caixa de comentários. O que é que vocês acham do interior do Megane? É um interior que se mantém praticamente idêntico àquilo que nós já conhecíamos. As diferenças, como eu vos disse, dizem respeito maioritariamente ao capítulo de tecnologia e da conectividade, mas se vocês pudessem melhorar ou alterar alguma coisa aqui no interior, o que é que seria? Mas porque estamos perante uma proposta familiar, a capacidade da bagageira continua a ter um peso fundamental. E a esse respeito, tal como na habitabilidade interna, o novo Megane E-Tech continua a oferecer os mesmos 390 litros da versão anterior. Não é referencial, verdade seja dita, mas continua a ser mais do que suficiente para uma escapadinha de fim de semana em família. Mas, como eu vos disse no início deste vídeo, as alterações não se ficam apenas pela estética. Temos um exterior renovado, mais dinâmico, mais robusto, mas a principal novidade está debaixo da carroceria deste novo Megane E-Tech. Temos uma bateria que passou de 60 para 67 kWh e isso traduz-se numa autonomia que aumentou cerca de 30 km, dos 470 para os 500 km de autonomia em ciclo combinado WLTP. Esta bateria alimenta agora apenas um motor elétrico que, por sinal, é o mais potente da gama, com 220 cavalos e que está aqui debaixo do capô e que confere a este Megane E-Tech
tração dianteira. Mas as novidades não se ficam apenas e só pela capacidade da bateria e pela autonomia, que apesar de não ter crescido significativamente, a verdade é que em viagens de longa distância faz a diferença. Agora conseguimos também carregar este modelo a velocidades de carregamento mais rápidas, até 165 kW em corrente contínua. E de acordo com a marca, isso significa que levar a carga da bateria dos 15% aos 80% leva apenas 24 minutos, o que se traduz numa redução de 25% do tempo face ao modelo anterior. Além disso, temos também pela primeira vez neste modelo carregamento bidirecional, o que significa que nós podemos fazer deste Mega Nettec uma espécie de powerbank gigante. Podemos ligar dispositivos externos aqui à porta de carregamento do nosso Nettec e fazer dele uma fonte de energia para alimentar outros dispositivos. Se têm um carro, então precisam de saber cuidar dele. É isso que nós fazemos aqui na estação da Norauto na Razão Automóvel, sempre que testamos um carro. Antes de seguirmos para a estrada, verificamos o nível do óleo, a pressão dos pneus, o líquido de refrigeração, entre outros componentes. Com as ferramentas certas, podem fazer isto em casa, mas se têm dúvidas, o melhor é pedirem ajuda a quem sabe. A Norauto tem oficinas de norte a sul do país e especialistas preparados para cuidar do vosso carro, seja problema de motor ou de pneus. Por fim, falando dos preços, este modelo ainda não tem preços fechados para o mercado nacional, mas a Renault já nos garantiu que, apesar destas modificações todas no exterior, no interior e no que diz respeito à capacidade da bateria, que aumentou, tudo há de se manter mais ou menos igual àquilo que já conhecemos no que diz respeito aos preços, naturalmente, da versão atual. Portanto, este Renault Mégane E-Tech, quando chegar ao mercado no final do ano, vai ter preços a começar em torno dos 38 mil euros, a andar por volta desses valores. E vai estar disponível apenas e só em 2 níveis de equipamento. O acesso à gama faz-se com a versão Tecno, mas se vocês quiserem este visual um bocadinho mais desportivo, com o interior a condizer, vamos ter acesso também a esta versão Spirit Alpine que está aqui ao meu lado. Mas eu quero saber qual é a vossa opinião na caixa dos comentários. Vocês gostam das alterações que foram feitas? Gostam do facto de termos mais tecnologia no interior deste modelo? E gostam essencialmente do facto da Renault se ter preocupado em aumentar a capacidade da bateria e a autonomia? Ou acham que são alterações que não se justificavam para este modelo? Digam-me na caixa de comentários. Eu despeço-me já de vocês. Eu gostei muito de conhecer este modelo que aqui está ao meu lado, mas eu vou ter que esperar que ele chegue a Portugal para lhe poder colocar as mãos em cima e efetivamente comprovar que todas estas modificações, na prática, se tornam ainda mais interessantes do que aquilo que já são aqui ao meu lado. Um grande abraço e até à próxima.